Insubstituível és, ó meu Senhor, por mais que eu tente, não encontra igual. Insubstituível és, ó meu Senhor, por mais que eu tente, não encontra igual. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por nada. Insubstituível és, ó meu Senhor, por mais que eu tente, não encontrarei igual. Insubstituível és, ó meu Senhor, por mais que eu tente, não encontrarei igual. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por nada. Onde eu me esconderei de ti, como eu fugirei do teu amor. Onde eu fugirei do teu amor, como eu fugirei do teu amor. Liberdade eu encontro em tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti. Liberdade eu encontro em tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti. Não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por nada. Onde eu me esconderei de ti, como eu fugirei do teu amor. Onde eu me esconderei de ti, como eu fugirei do teu amor. Onde eu me esconderei de ti, como eu fugirei do teu amor. Onde eu me esconderei de ti, como eu fugirei do teu amor. Liberdade eu encontro em tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti. Liberdade eu encontro em tuas palavras, o ar que eu respiro vem de ti. Por isso eu não te troco por ouro, não troco por prata, não troco por homens, não troco por títulos. Eu não te troco por ouro, Não troco por homens, não troco por nada. substituível és, ó meu Senhor, por mais que eu tente, não encontrarei igual. Olá, igreja. Graça e paz. Tudo bem? Como vocês têm passado esses últimos dias? Tem aproveitado esses dias que estão de quarentena?
Que bom. Eu fico feliz e mais uma vez estarmos juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. E nesse dia eu gostaria de compartilhar com vocês, amados, sobre a Páscoa. Nós estamos no dia que comemora-se a Páscoa. Mas o que é a Páscoa? Qual o significado da Páscoa? A Páscoa no hebraico ela significa Pessah, que significa passagem. Mas para nós entendermos um pouquinho da Páscoa, onde ela começou e por que começou, vamos dar uma olhadinha em Êxodo, capítulo 12, do versículo 1 ao 14, que nos fala o seguinte: O Senhor disse a Moisés e Arão, no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. E ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial, que vocês e todos seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. Essa foi a ordem de Deus para Moisés. E assim Moisés deveria também passar para o povo, para os israelitas. A Páscoa judaica ela foi celebrada pela primeira vez um pouco antes da saída dos hebreus do Egito. Na verdade, ela marca o início da última praga, a morte dos primogênitos, ou seja, a morte do filho mais velho. O anjo do Senhor passaria e tiraria a vida do filho mais velho, de cada família que não tivesse aliança com Deus. E para que o anjo pudesse fazer distinção, a Páscoa foi então estabelecida. A data é extremamente importante para o povo de Deus, tanto que passou a marcar o início do ano, isto é, entre março e abril. No 14º dia de cada mês, o chefe da família deveria separar um cordeiro ou um cabrito macho, sem defeito, de 1 ano de idade, e oferecê-lo em sacrifício ao Senhor, até o pôr do sol daquele dia. O pai deveria reunir a sua família ao redor do cordeiro e refletir sobre as grandezas e as obras de Deus. Todos juntos, ao olhar para o sacrifício, deveriam expressar gratidão ao Senhor.
O sangue do animal possuía uma única importância em tudo isso. Ele deveria ser passado na entrada de cada casa, de cada família hebreia. Passado nas laterais, no umbral, na parte de cima da porta. O sangue mostraria ao anjo do juízo que ali havia uma família que tinha aliança com Deus e não deveria ser assim punida. Quando o juízo de Deus estava sendo derramado sobre os egípcios, os filhos de Deus estavam comendo a carne do cordeiro, temperado com ervas amargas e pão sem fermento. Isto é, eles estavam se alimentando do sacrifício redentor, lembrando de suas aflições como escravos e o quanto haviam sofrido no Egito. Nós vemos em Êxodo 3, 7 e 8. No 7 diz assim que Deus ouviu o clamor do povo. O povo estava clamando, o povo estava dizendo: Deus, nós estamos sendo escravizados. Nós não aguentamos mais. E Deus ouve o clamor do povo. E, amados, eu acho tremendo isso. E no versículo 8 Deus diz: eu desci para ver a real situação do povo. Imagine só, amados. Deus saiu do seu trono. Ele diz: eu desci. Amados, nós entendemos que Deus veio até o povo. Ele veio ver como o povo estava sendo maltratado. E nesse momento ele toma uma decisão. Ele chama Moisés, ele levanta Moisés, ele envia Moisés para assim libertar o povo. O pão sem fermento, amados, nos aponta para uma vida santa, longe do pecado. Não devemos viver sob o domínio do pecado, devemos ser santos para Deus e praticantes da sua palavra e justiça. Isto é agradável ao Senhor. Não devemos viver sob o domínio do pecado, devemos ser santos para Deus, devemos ser separados, praticantes da sua palavra e justiça. Isto é agradável ao Senhor. Todo sacrifício, isto é, o cordeiro, deveria ser consumido completamente. Não apenas as partes boas, mas todo o cordeiro. Ou seja, devemos conhecer, provar e viver todo o sacrifício redentor de Cristo. Não apenas a prosperidade, a saúde, o bem-estar. Não só na alegria, mas tudo, inclusive as aflições do Senhor Jesus. Pois dessa forma, também vamos viver, participarmos da sua glória. Por fim, ao comer a Páscoa, os hebreus deveriam estar prontos para partir. Quando o juízo de Deus fosse derramado sobre o Egito, eles estariam livres. A expectativa deles deveria ser que no Egito era um lugar transitório. As aflições, as dores, as angústias, as dificuldades, as expectativas frustradas eram momentâneas. E nós também temos que ter em mente, amados, que a nossa passagem nesse mundo é transitória. Porque Deus tem nos dado uma vida eterna. Jesus conquistou para nós isso lá na cruz, quando se entregou por nós. Então, amados, nós estamos aqui de passagem. Nós temos que entender que nós somos forasteiros, somos peregrinos nesse mundo. Ou seja, amados, os hebreus não pertenciam ao Egito. Eles não pertenciam àquele lugar. Seu futuro não era ali. E a viagem, a caminhada, estava só começando. Para nós também, amados. Nós estamos a caminho da vida eterna. Por isso, temos que vigiar,
Não podemos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas devemos continuar firmes no propósito de um dia estarmos junto com o Pai, lá na glória. E é uma caminhada. A instituição da Páscoa no Antigo Testamento foi um apontamento da redenção promovida por Jesus Cristo na sua morte de cruz. Hebreus 10, 1 e 2 nos fala o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais sentiriam culpados de seus pecados. O cordeiro que o povo hebreu sacrificou, ele teria que ser feito ano após ano. Mas o Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, foi sacrificado uma vez só. Não precisamos mais fazer sacrifícios, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para nos trazer vida, para nos livrar da morte, do pecado. Há alguns elementos na Páscoa de Êxodo 12 que fazem referência direta ao Filho de Deus. A celebração da Páscoa era a celebração da graça de Deus. O evento marca a libertação de um povo não merecedor de seu estado de escravo para a liberdade como nação. O mesmo o Senhor Jesus faz por aqueles que nele creem. Pois Efésios 2, 8, 9 e 10 diz o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. É de graça. Não é pelo que fazemos. Não é o que fazemos que vai nos trazer salvação, mas é graça. É um presente de Deus para nós, imerecedores disso. A salvação, a graça. Algo que nós não poderíamos conquistar jamais. Mas Jesus nos presenteou com ela, mesmo nós não merecendo. O anjo do juízo, ao ver o sangue do cordeiro na porta, entendia que ali havia uma família que temia a Deus. Ou seja, o propósito do sangue era remir, livrar da morte, era salvar. O mesmo acontece com o sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo o pecado e nos livra do juízo de Deus. Hebreus 9:12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Aleluia! Jesus nos redimiu. Este foi o sacrifício exigido por Deus no deserto. O cordeiro inocente, sem defeito, assumia o lugar dos pecadores hebreus e servia como propiciação por suas culpas. Da mesma forma, o Senhor Jesus, sem defeito e sem culpa, foi crucificado em nosso lugar, como sacrifício agradável a Deus e como propiciação pelos nossos pecados. 1 Coríntios 5,7 nos diz o seguinte: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. No deserto, os hebreus não deviam apenas sacrificar o cordeiro, mas alimentar-se dele completamente. Isto é, não poderia sobrar nada. Todo o cordeiro deveria ser consumido. Isso nos mostra que Cristo deve ser o nosso alimento diário. Ele é o pão da vida. Seus ensinos, milagres e vida devem nos inspirar a viver e andar em direção ao Senhor.
Devemos saber que é dessa forma que nós devemos seguir. O verdadeiro sentido da Páscoa está ligado, amados, à redenção, à graça e à libertação. Esses 3 elementos podem ser observados tanto na celebração da Páscoa no deserto, antes da saída do Egito, como no sacrifício de Jesus no Calvário. Ou seja, é uma data extremamente importante na história do povo de Deus. Mas o diabo, astuto, o diabo, ao longo da história, tem tentado distorcer o sentido da Páscoa. Com coelho, chocolate, ovos de chocolate. Amados, isto é sério demais. Quando, na verdade, os elementos mais importantes são a morte de Jesus e o seu sangue derramado no Calvário para nos dar vida. A instituição da Santa Ceia e a crucificação de Jesus ocorreram na Páscoa, ou seja, é um estatuto perpétuo que é celebrado por milhares de cristãos ao longo dos séculos. Lucas 22, 15 e 16. Jesus fala o seguinte: e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Ao morrer em nosso lugar na cruz, Jesus se tornou a nossa Páscoa. Agora, o olhar para os crentes, ele vê o sangue do Cordeiro e o sacrifício perpétuo. Com isso, quando celebramos a Páscoa, devemos refletir, aprender a ser grato por tudo o que o Senhor tem feito por nós. É isso que nós temos que ter em mente, amados. É isso que nós temos que ter no coração. A Páscoa é um memorial eterno que celebra a redenção, a graça e a libertação do povo de Deus, das garras da morte, do poder do inferno. Tudo nos leva exclusivamente para o amor de Jesus, demonstrado na cruz do Calvário. O Senhor nos amou e assumiu o lugar do Cordeiro morto no deserto. Mas o seu sangue não está sendo só aspergido sobre as nossas vidas, casas e famílias, para nos guardar do juízo de Deus. Hoje somos lavados pelo sangue do Cordeiro perfeito, Jesus Cristo. Devemos celebrar a Páscoa com gratidão, alegria, por aquilo que Deus fez e tem feito por nós. Temos passado dificuldades, temos lutas, temos. Mas o Senhor Jesus nos diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se nós estamos com o Senhor Jesus, precisamos crer que somos mais que vencedores. Pense nisso, amados. E comemore a Páscoa. Com a sua família, se reúna. Porque a Páscoa, ela nos une. Quando Jesus diz que o chefe da família pega a sua esposa e seus filhos e ali se alimentem do sacrifício, se alimentem do Senhor Jesus, do Cordeiro perfeito, se alimentem através da sua palavra, da oração, da comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos. Se alimente do Senhor. Mas que não venhamos fazer só nesta data, só nessa época, mas que possamos fazer isso diariamente. Que o Senhor seja o teu alimento todo dia, todo tempo. Amém, amados? Vamos orar? Muito obrigado, Jesus, porque Tu és o Cordeiro perfeito. Muito obrigado, Jesus, porque Tu és a nossa Páscoa. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem estado conosco, tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos guiado, tem mostrado o caminho a ser seguido. E nos ajuda, Deus, a não nos desviarmos, nem para a esquerda, nem para a direita, mas continuarmos firmes
no propósito de um dia estarmos na glória com o Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos tirou um dia, Senhor, da vida errada, da vida de pecado, Deus, e nos trouxe para o teu reino, Deus. Ah, Deus, o teu amor nos constrange. Como pode, Pai, o Senhor nos amar dessa forma, sendo nós tão pecadores? Entendemos, Deus, que tudo isso é graça, tudo isso é teu amor sendo derramado por nessas vidas. Nos abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Uma abençoada Páscoa a todos. Que Deus os abençoe. Não troco